Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutor Henrique Bonaldi, bem-vindo por aqui, boa tarde. Ei, Johnny, como é que vocês estão? Tudo bem, Adalberto? É Murilo que tá aí hoje? É Murilo que tá aqui. Ei, Murilo, tá bom? A Bia. Ô, Bia, calçar o pé, Bia. Ai, doutor Henrique. Bia tá aí, ó, dando dica errada para as pessoas colocarem chinelinho para caminhar. Não pode, né, doutor? Não quer perder o salto e fica doente, aí não dá certo. Tadinha, não, mas é porque salto alto também não adianta muito, sabe, Johnny? O sapato de usar na chuva mesmo é sapato fechado. Preferencialmente um tênis até mais resistente. Por quê? Porque geralmente a água que fica empoçada, ela tá turva e a gente não sabe o que tem debaixo dela. Então a gente nem está falando de doenças que antigamente eram mais comuns, como por exemplo leptospirose, né, que é quando acumula água junto com a urina do rato. Nem é só disso. A gente está falando às vezes de pérfuro cortante. Você enfia o pé num vão desse qualquer, põe o pé numa poça dessa e acaba ferindo o pé. Então não é uma boa não. Mas isso para quem vai andar na chuva, né, Bia? Não a pocinha d'água perto de casa, que você sabe que está limpo, você sabe que não tem buraco, sem problema nenhum. Sem paranoias também, pelo amor de Deus. Doutor, e hoje quando a gente começou a falar aqui sobre os pés, muitos ouvintes já começaram a mandar mensagem. Os pés dão indícios aí pra gente sobre a nossa saúde, né? Como anda. Exato. Hoje de manhã estava até conversando com a Adalberto. É legal a gente falar sobre isso, primeiro porque o pé tem que perder para a área da saúde, não para as outras áreas, né? Inclusive as amorosas aí, pode deixar o pé lá com toda a sua mística, mas na área da saúde precisa perder essa sensação de que o pé, ele demonstra e dá o significado de doenças. Não é bem assim. Mas o pé, ele serve como parte do exame físico. Então, vou dar um exemplo simples. Tem uma síndrome neurológica, em alguns casos de pacientes neurológicos, que você passa uma caneta Bic embaixo do pé do cara e o hálux, que é o nosso dedão, ele responde de uma maneira contrária. Era para ele responder com um movimento, ele responde com outro. E quando isso acontece, o neurologista saca na hora que aquele faz parte de mais um dado que ele tem para colocar na sacola dele do diagnóstico. Então o pé, por várias condições circulatórias, reumatológicas, dermatológicas, a gente na cardiologia, o pé ajuda demais da conta em pacientes graves, pacientes neurológicos. Cada doença dessa ou cada grupo de doença desses vai deixar o pé de uma determinada condição. E você usa a informação que o pé do cara está te dando para você colocar na sacola junto com outros diagnósticos. Então se ele está assim, com a pressão mais baixa, com catarro, com febre, com a frequência cardíaca aumentada, desaturando e ele fumava, esse cara está evoluindo mal da pneumonia que ele tem. Essa sacada do pé, às vezes é a cereja do bolo para dar esse diagnóstico. Agora, dizer que você olha o pé do cara, o pé chato, curvo, o dedo maior, dedo menor, o cara tem essa ou aquela doença, isso não é verdade não. Faz sempre parte de um contexto. A única coisa que é verdade é quando o dedo do lado do hálux, ele é maior do que o hálux, é que a mulher vai mandar no homem, né? Não tem um trem desse? Ai, meu Deus, é a única certeza que a gente tem na vida, né? A Carmen tá mandando aqui mensagem pra gente, dizendo que tá sofrendo com esporão. E além da Carmen, uma outra ouvinte também encaminhou uma mensagem sobre isso. Na verdade, foi o Roberto, falando que queria saber o que é isso, doutor. Ô, Johnny, é muito legal. Sabe a panturrilha? O músculo da panturrilha, que é super forte, né? O seu músculo da panturrilha, dá conta, o meu, por exemplo, dá conta de levantar 80 quilos num calcanhar só. Então eu fico de ponta de pé em um pé só, ou seja, isso é culpa da panturrilha. A panturrilha que consegue fazer esse movimento, sustentar 80 quilos. A panturrilha, quando ela termina lá no calcanhar, aquele músculo, ela não se une ao calcanhar com a parte de trás do calcanhar. Ela se une ao calcanhar com a parte de baixo do calcanhar. Então tem um tendão que passa o calcanhar e é por isso que o seu calcanhar é bonitão assim, gordão, bonitão, é por causa do tendão. Esse tendão com o tempo ele pode calcificar e essa calcificação lá embaixo do calcanhar, ela vai ficando como se fosse um esporão mesmo, como se fosse uma unha grandona, como se fosse o esporão de uma águia. É por isso que chama esporão, inclusive. Então é uma calcificação do tendão e isso tem tratamento, Johnny. As pessoas não precisam sofrer com isso. Tem tratamento desde o mais simples, como por exemplo fortalecer, alongar bastante, até tratamentos mais invasivos, como por exemplo funcionar, jogar corticoide lá dentro, né? Até cirúrgico. Abre, resseca aquilo e fecha de novo. Então
tem tratamento, não sofre com isso não. Quem mais manda nisso no mundo é o ortopedista. A Lilian tá falando aqui sobre o pé descamar. Ela diz que o pé dela fica descamando o tempo todo como se tivesse faltando hidratação, mas ela sempre hidrata. Muito legal. Uma das causas de descamação é desidratação, que a gente inclusive falou hoje no Bom Dia. Quem não se mantém hidratado, geralmente tem o pé que descama mais. Mas aqui estão várias outras doenças. Até, Johnny, lesão fúngica, quando o cara tem fungo na pele do pé, na sola do pé, ele descama também. Então pode ser infeccioso, pode ser renal, pacientes com condição renal muito difícil às vezes descamam o pé. Então tem algumas causas para isso. Quem mais consegue, até hipovitaminose, que é baixa de vitamina, pode dar isso que vocês estão vendo aí com essa ouvinte. Quem mais entende disso é um clínico geral. O cara da unidade básica de saúde, um bom clínico, um bom médico que gosta de ler essas coisas meio fora da caixinha, esses caras costumam resolver. Mas a sacada é, quando você chegar no médico e avisar isso a ele vai fazer uma triagem. Ele vai pedir um tantãozão de exame para tentar entender o que te falta para que você esteja passando disso. Com certeza absoluta, não é a hidratação da pele, porque ela já está hidratando, entendeu, Johnny? Então a gente chama isso de teste terapêutico. Não sei o que é não, mas tenta isso aqui para ver se melhora. Às vezes, em condições simples, mesmo que você não tenha um diagnóstico, você soluciona esse problema dessa forma. Você fala para o paciente, cara, não sei o que é isso não, mas tenta tal coisa. E aí, se ele tenta e dá certo, você acertou. Se você não acertou, você tenta outra coisa. Então, ela já está tentando a hidratação com hidratantes e tudo mais. Às vezes, precisa mudar um pouco a conduta. Só ir no médico, ele vai tentar te ajudar. Doutor, agora algumas pessoas têm que ter um cuidado com o pé diferente, né? O diabético, por exemplo. O senhor pode explicar por quê? Perfeito. O diabético e o amputado e o cara que tem problema circulatório. Quem tem problema circulatório sabe o que eu estou falando. É muito comum no diabético, é muito comum no fumante, é muito comum no hipertenso, é muito comum no renal crônico que faz diálise. Quem tem problema circulatório tem que prestar atenção. Por quê? Vamos falar do diabetes, que o diabetes pega as duas coisas principais. Quem tem esses problemas no vaso e vai queimando os vasos da periferia, quanto mais fino vai ficando o vaso, mais longe ele está do seu coração. Então o vaso que corre lá no seu dedo do pé, ele é fino, 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 parecendo um cabelo, de tão fino que ele é. Se você tem uma doença qualquer que obstrui esse vaso, é muito mais fácil obstruir lá na ponta do pé do que aqui cá no coração, porque pé do coração os vasos são muito grossos. Então, para esse tipo de doente, então, de novo, quem é diabético, quem é fumante, quem é renal crônico, quem é hipertenso, quem tem problemas vasculares, esse cara, quando queima o vasinho do pé, ele dá ao sujeito o infeliz direito de não cicatrizar mais qualquer lesão que ele tenha. E mais do que isso, o mesmo vaso que está queimado lá na ponta, que não consegue entregar sangue bom, nutrido, cheio de oxigênio para o seu pé, é o mesmo que levava antigamente a irrigação para os nervos do seu pé. Então não só não chega sangue para o pé, como Doutor Henrique. chega nervo do pé, cara. Tá me escutando? O senhor falhou aí um pouquinho. O senhor tá falando aí do que chega no pé. Desculpa. E aí travou. Conta pra gente o que é. Tá bem. Esse sangue que ia chegar no pé também chega para o nervo. E é o nervo que, bem nutrido, te dá a sensação, te dá a condição de saber se está quente, se está frio, se machucou, se você tem alguma coisa perto de risco ou não. A gente chama isso de propriocepção. É aquela sensação que o pé te dá de, opa, tem um piso irregular aqui. Com a perda dessa vascularização, você não perde só sangue que poderia nutrir o pé. Você perde sangue que nutriria o nervo, e aí morre o nervo também. Olha que binômio horroroso. Você perde a capacidade de sentir e perde a capacidade de nutrir caso tenha lesão. Como você não sente, você abre lesão facinho, facinho. Você machuca o pé com tranquilidade. Às vezes dá uma topada que todo mundo ia morrer de dor, você dá a topada e nem viu que deu a topada. Aí abre aquela ferida e a ferida não consegue fechar mais. Então o problema de quem não tem vascularização boa no pé, como por exemplo o diabético, é que ele fere o pé, machuca o pé com mais facilidade e fecha o ferimento, fecha o machucado com mais dificuldade. E aí isso, por vezes, dá até motivo para amputar as pernas. Várias das pessoas que estão nos escutando conhecem diabéticos que tiveram esse problema. Doutor, tá bombando aqui, muita gente preocupada com o pé, tá vendo? Acho que não é uma coisa que todo mundo se preocupa ou que olha com cuidado. Agora tá chegando muita mensagem. Vou tentar separar algumas aqui. A Ana tá te perguntando sobre a sapatilha, aquela bem rasteira. Toda vez que ela usa, dá um incômodo na sola do pé. O que pode ser?
Ah, isso é muito legal. Ó, alguns desalinhos articulares, tem gente, igual gente que tem escoliose, a escoliose é mais fácil de ver porque ela acontece entre várias articulações, mas isso tem no corpo inteiro. O cara é meio desalinhado no joelho, meio desalinhado no tornozelo, e dependendo do sapato que ele usa, isso aumenta a sobrecarga em cima, ele piora a condição daquela articulação trabalhar, daquela junta trabalhar. E aí isso pode gerar isso. Quem ajuda muito ela é fisioterapia e ortopedista. Qualquer pessoa que está nos escutando, que tenha problema, porque põe um tipo de sapato X e tem algum problema, procura o ortopedista e o fisioterapeuta, que esse cara vai te ajudar a realinhar ou pelo menos a mostrar para o seu pé que dá para trabalhar com outro tipo de calçado. Ó, uma pergunta aqui do... Deixa eu ver. A Renata está falando que fez terapia de ondas de choque para calcificação do tendão de Aquiles. Em 3 sessões ela disse que a dor já tinha passado, mas hoje ela trabalha... só faz não faz todas as funções para evitar outra crise. Ela está dizendo aqui para gente. O padre Adelson está te perguntando o seguinte: quem sua muito os pés e as mãos? Quem sua muito os pés e as mãos? Chega até molhar o chinelo, o tênis. Tem tratamento para isso? Tem vários. Padre, é o seguinte, isso chama hiperidrose. Isso é um mecanismo que a gente chama de autonômico, né? Você não acorda de manhã e fala assim, quer saber? Vou fazer minha mão suar. Você não tem esse controle. Isso é um controle automático do corpo, que é feito por 2 sistemas, o simpático e o parasimpático, que inclusive são antagônicos. Um pede para você correr, o outro pede para você dormir. E no suor existe um desequilíbrio dessas funções e você começa a suar muito em determinadas regiões. Tem gente que é axila, tem gente que é virilha, tem gente que é pé, tem gente que é mão. E existem alguns tratamentos para isso. Eu sofri disso durante muito tempo na minha juventude e melhorou muito quando eu entendi, quando eu soube lidar com minha timidez. Tanto é verdade que nós estamos falando aqui, né, Johnny? Ave Maria. Bom, quando eu melhorei, quando eu entendi trabalhar minha timidez, melhorou muito. Então, um dos tratamentos é comportamental. É o cara entender o que está levando ele a isso e melhora muito. Mas tem até tratamento com cirurgia. O cara faz um bloqueio nos nervos simpáticos e parasimpáticos que estão dando essa desavença para o cara. Então tem tratamento. Quem mais resolve isso no mundo hoje em dia é o pessoal da neurologia, é o pessoal da clínica, é o cirurgião geral. Alguns indivíduos conseguem ajudar na hiperidrose. Até a dermatologia consegue. Olha o Luciano Machado, tá contando uma história dele aqui. Ele tem uma inflamação no nervo do dedo do meio do pé esquerdo e ele disse que foi diagnosticado com neuroma de Morton. O que é isso? Norton. É Norton? Eu vou ficar devendo, mas é mais ou menos um calo que dá no nervo. Quando o cara tem isso, ele fica como se fosse não só inflamado, como você consegue notar por cima, e ele vai falar isso dele é assim, em algumas ocasiões, você consegue notar por cima como se fosse um nódulo, como se fosse um nozinho em cima. E isso também tem tratamento. Tem alguns tipos de tratamento para esse tipo de neuroma. Então tem que procurar. Quem melhor entende disso é o ortopedista e neurologista, esses 2, e o fisiatra, pode te ajudar muito nisso também. Fisiatra, doutor? Conta pra gente. É uma especialidade que confesso que eu não ouvi falar. Muito legal, né? A gente faz uns pares com a fisioterapia, né? Com a fisioterapia, com a nutrição. Então, nutrólogo e nutricionista mexem ambos com a alimentação. Nutrólogo com uma intenção de tratamento e cura, e o nutricionista com uma intenção de tratamento, cura e às vezes melhora de qualidade de vida. Então essa é uma diferença, assim. O nutrólogo mais preocupado com doenças e o nutricionista mais preocupado com uma vida saudável. Vamos pensar assim. Fisioterapia e ortopedia é a mesma coisa. E a físio divide espaço também com a fisiatria. Fisiatra é um cara que mexe com a parte fisiológica, vamos pensar, com os movimentos. Então é um cara que ajuda muito os pacientes pós-AVC, é um cara que ajuda muito na recuperação pós-cirurgia de ortopedia, é um cara acostumado com a reabilitação. É claro que mais mexendo com medicamento do que propriamente com a parte física, né? A parte física fica bem com a fisioterapia, que aliás desempenha um trabalho ímpar aí. Mas de vez em quando tem isso mesmo. Igual psiquiatria e psicologia, os 2 vão lidar com doenças psiquiátricas, um mais voltado a remédio, o outro mais voltado à terapia cognitiva, e assim vai. A Ivani está dizendo o seguinte, que no pé direito, somente no pé direito, ela disse que costuma aparecer algumas pelinhas brancas. O que pode ser isso? Pode ser descamação, né? Vamos pensar, porque assim, é muito difícil, do jeito que ela fala, a gente imaginar, mas descamação é essa sensação aí, de dar pelinhas brancas que vão soltando.
Mas se não for isso, ela está nos escutando provavelmente, né, Johnny? Se não Sim. for, mulher, está na hora de você procurar um médico de imediato, porque não é comum sair pele branca de lugar nenhum, não, pelo amor de Deus. E ela fala que é só em um dos pés, né? Só no pé direito especificamente, né, doutor? É, Olha, o Giovanni tá falando o seguinte: o meu tendão do calcanhar dói muito na primeira pisada do dia. E depois que ele vai andando, vai esquentando ali, para. O que pode ser isso? não é incomum os pacientes que têm artrite ou artrose terem essa sensação. Por inflamação, às vezes, com o uso, você meio que lubrifica aquela articulação e ela começa a parar de doer. Só que isso também é comum em algumas doenças reumatológicas. A gente chama isso de rigidez ou dor matinal. Depois que o cara começa e ele engrena, melhora. Isso é muito comum, por exemplo, na artrite reumatoide. Então, minha sugestão está na hora de passar ou pelo ortopedista, ou pelo clínico, ou pelo reumatologista, para tirar essa dúvida. Porque se for algumas dessas doenças, quanto antes eu descubro, Johnny, mais eu controlo, principalmente as doenças reumatológicas, quanto lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, quanto antes eu descubro, melhor eu controlo a doença e menos ela evolui. Olha, tem outros ouvintes participando aqui, doutor. Ela mandou, inclusive, a nossa ouvinte aqui, a Evani, né? Encaminhou uma foto do pé dela. Parece estar bem ressecado mesmo. E tá realmente descamando. É aquela descamação que o senhor falou pra gente. Que é uma pelinha Não, se branca não que vai for... se soltando. Parece que jogou talco, sabe? E aí ficou meio Aham. ressecado. Pode procurar o clínico geral que ele vai te ajudar nisso aí, porque tem N possibilidades de diagnóstico isso aí. E aí, consequentemente, N tratamentos. Ó, tem outro ouvinte aqui, o Marcelo, falando sobre ácido úrico, que ele já ouviu falar que também apresenta sintomas nos pés. Apresenta, a gente chama isso inclusive de podagra, né? Então, é o seguinte, ácido úrico ele é normal, todo mundo tem, ele tem um nível esperado, e para alguns indivíduos, esse ácido úrico com o tempo, ele pode depositar principalmente nas articulações, mas não deposita só na articulação não, deposita até nos vasos sanguíneos, deposita nos túbulos do rim, então o ácido úrico é danado para te prejudicar caso ele fique maior do que deve. E ele fica maior do que deve em algumas condições. A mais famosa é alcoólatra. O cara que tem alcoolismo, que bebe mais do que deve, tem essas articulações. A gente chama isso de artrite gotosa, do tofo gotoso, que a gente chama. Que a gota é a doença do ácido úrico aumentado. Então, volta e meia você olha para o pé do cara e o pé do cara tem uma das articulações inchadas. Nas primeiras crises, Johnny, fica inchada a articulação, a junta do pé, principalmente do dedão, e depois desincha. E o cara fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos sem nada. Aí daqui a pouco incha de novo e volta de novo. Com o tempo, as crises vão ficando mais frequentes, os espaços entre as crises vão diminuindo e aquilo que antes inchava e desinchava completamente fica com cristais lá dentro, como se fosse um salzinho que continua lá dentro. E aí forma o que a gente chama de tofo gotoso, que é isso, que é essa pele com a sensação de que ali dentro tem uma pedrinha, um salzinho, um sal grosso assim, ó. É isso aí que dá alteração na perna ou no pé do cara que tem ácido úrico aumentado, a famosa gota. Ó, tem uma sugestão aqui, a gente não vai conseguir continuar, doutor, mas é uma missão que eu vou deixar pro senhor com o Mário aqui. O Carlos Fernandes está dizendo que tem muitas dúvidas sobre vasodilatação na hora da musculação, quem pode e quem não pode. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é legal. Todo mundo que faz musculação ativa o sangue a correr mais rápido no corpo, e principalmente indo para os músculos, já que você está exigindo dele o trabalho. E aí, para esse sangue chegar mais rápido, existe um fenômeno chamado vasodilatação, que nada mais é do que a dilatação, ou seja, o aumento da bitola do vaso. O vaso fica maior, mais grosso, para levar mais sangue. E isso é super benéfico. Pra você ter ideia, o sujeito que não tem vaso no coração bom, você treina ele com um fisioterapeuta bom, você treina ele para ele ter mais vaso, você consegue criar vaso no cara através do exercício físico. Então isso é uma ótima. Só precisa ter cuidado em quem faz isso. Se você de repente, por exemplo, no exemplo bobo aqui, usei Viagra ontem à noite e fiz academia hoje de manhã, pode ser que dê problema, porque o Viagra já daria essa vasodilatação e você está dando uma vasodilatação a mais. Então isso pode ser perigoso. Então a gente pode conversar sim. Bom demais, doutor. Muito obrigado. Até semana que vem, viu? Gente, fique com Deus, viu? Tchauzinho, boa semana para todo mundo.